Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Média passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, neste domingo, Jackson Erpin. E começo saudando a todos aqueles que nos acompanham pelo site do Vatican News, pelo nosso canal YouTube, pelas redes sociais, assim como as tantas emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano e também nos Estados Unidos. Em particular, nossa saudação é FM 107.7, Rádio Voz do Coração Imaculado de Anápolis, a Rádio Imaculada FM 93.3 de Formosa, Goiás, a Rádio Pax em Beira, Moçambique também. Conosco a Rádio TV Evangelizar de Curitiba, Rádio Carmo das Irmãs Salesianas de Guaratinguetá, São Paulo. Também em São Paulo, Rádio Dom dos Salesianos, a Web Rádio Pés de Cristo de São José dos Campos, a Scalabrine Rádio nos Estados Unidos, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, a EWTN TV, Web Rádio Brasil Imperial em Itu, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Web SOS Vida e Web TV Tropicana na Paraíba. Tempo bom na cidade do Estado do Vaticano, um domingo com belo céu azul após uma noite de sábado bastante chuvosa. Temperatura na Praça São Pedro, que neste momento está por volta de 21 graus. E realmente você que nos acompanha pelas imagens vê a grande presença de peregrinos e fiéis de vários locais, vários lugares do mundo, de procedências, países, que enfim, vem para esse tradicional encontro do Ângelus Dominical. Recordamos que a solenidade de Todos os Santos é celebrada neste domingo no Brasil. Já o Papa Francisco irá inspirar a sua reflexão no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. E o Papa Francisco teve uma semana bastante intensa entre celebrações, audiências e mensagens enviadas por tantas ocasiões. Na segunda-feira recordamos a oração do Ângelus, aqui mesmo na Praça São Pedro, na solenidade de Todos os Santos. Na terça-feira, dia dos fiéis defuntos, Francisco saiu do Vaticano e celebrou no cemitério militar francês. Na quarta-feira, a tradicional audiência geral. Na quinta-feira, no altar da cátedra, a Santa Missa em sufrágio pelos cardeais e bispos falecidos no decorrer do ano de 2021. Na sexta-feira, o Papa Francisco saiu novamente do Vaticano para celebrar então no Policlínico Agostino Gemelli a Santa Missa por ocasião dos 60 anos de inauguração da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade Católica do Sagrado Coração. Recordamos que o Santo Padre esteve ali hospitalizado no mês de julho, quando foi submetido a uma cirurgia. Mas ainda nessa semana, mais especificamente na quarta-feira, foi divulgada a intenção de oração do Santo Padre para esse mês de novembro, pelas pessoas que sofrem de depressão. A tristeza, a apatia, o cansaço espiritual acabam dominando a vida das pessoas que estão sobrecarregadas com o ritmo da vida atual, afirma o Papa na mensagem. Nessa situação, uma ajuda pode ser a escuta silenciosa e a oração aliada ao imprescindível acompanhamento psicológico. Rezemos para que as pessoas que sofrem de depressão ou de esgotamento extremo recebam o apoio de todos e recebam uma luz que as abram a vida. E agora, então, o Papa Francisco assoma a janela do apartamento Pontifício. Vamos ouvir sua mensagem para hoje. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. A cena descrita pelo Evangelho da liturgia odierna Se passa dentro do Templo de Jerusalém. Jesus olha o que acontece nesse lugar, o mais sagrado de todos. E vê como os escribas gostam de caminhar para ser notados, saudados e reverenciados e ter lugares de honra. E Jesus acrescenta que devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações para serem vistos. Ao mesmo tempo,
Seus olhos vislumbram outra cena, uma pobre viúva, precisamente uma daquelas exploradas pelos poderosos, coloca no tesouro do templo tudo o que tinha para viver. Assim diz o Evangelho. Coloca no tesouro do templo tudo o que tinha para viver. O Evangelho coloca-nos diante desse gritante contraste. Os ricos, que dão o que é supérfluo para serem vistos, e uma pobre mulher, que sem aparecer, oferece todo o pouco que tem. Dois símbolos de comportamentos humanos. Jesus olha as duas cenas, e é precisamente esse verbo guardar que resume o seu ensino. Daqueles que vivem a fé com duplicidade, como aqueles escribas, devemos nos guardar para não nos tornarmos como eles. Enquanto a viúva, devemos olhar para ela para tomá-la como modelo. Detenhamos-nos nisso. Guardar-se dos hipócritas e olhar para a pobre viúva. Antes de tudo, guardar-se dos hipócritas, isso é, estar atentos para não basear a vida no culto da aparência, da exterioridade, no cuidado exagerado da própria imagem e, sobretudo, estar atentos para não submeter a fé aos nossos interesses. Aqueles escribas cobriam com o nome de Deus a própria vanglória. E pior ainda, usavam a religião para administrar seus negócios, abusando de sua autoridade e explorando os pobres. Também aqui vemos que aquele tão ruim comportamento e que vimos também hoje em tantos lugares, o clericalismo. Estar acima dos humildes, explorá-los, para sentir-se perfeitos. Esse é o mal do clericalismo. É uma advertência para todos os tempos e para todos. Nunca tirar proveito da própria posição para pisar sobre os outros. Nunca ganhar às custas dos mais fracos. Que vigiai para não cair na vaidade. Para que não aconteça de nos fixarmos nas aparências, perdendo a substância e vivendo na superficialidade. Perguntemo-nos, nos ajudará? Naquilo que dizemos e fazemos, queremos ser apreciados e gratificados? Ou prestar um serviço a Deus e ao próximo, especialmente os mais fracos? Vigiemos as falsidades do coração, a hipocrisia, que é uma perigosa doença da alma. É um pensar duplo, é um julgar duplo, como a mesma palavra diz. Aparecer de um jeito, mas escondido, ter um outro comportamento. A duplicidade da alma. E para nos curar dessa doença, Jesus nos convida a olhar para a pobre viúva. O Senhor denuncia a exploração dessa mulher, que para fazer a oferta, deve voltar para casa privada até mesmo do pouco que tem para viver. Como é importante libertar o sagrado das ligações dos laços com o dinheiro. Jesus já havia dito em outra passagem, não se pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou o dinheiro. É um senhor. E Jesus diz, não devemos servi-lo. Mas ao mesmo tempo, Jesus elogia o fato de que essa viúva coloca tudo o que tem no tesouro. Ela fica sem nada.
mas encontra em Deus o seu tudo. Ela não teme perder o pouco que tem, porque tem confiança no muito de Deus. E esse muito de Deus multiplica a alegria de quem dá. Também isso nos faz pensar naquela outra viúva do profeta Elias, que estava para fazer uma focaccia com o último que ela tinha, a última farinha que ela tinha, o último óleo. Elias pede, mas me dá de comer, e ela dá. E a farinha nunca vai diminuir, nunca vai acabar, é um milagre. O Senhor sempre, diante da generosidade das pessoas, Ele vai além, é mais generoso. Mas é Ele, não a nossa avareza. Eis então que Jesus a propõe como mestra da fé, essa senhora. Ela não frequenta o templo para colocar em dia a consciência, não reza para ser vista, não ostenta sua fé, mas dá com o coração, com generosidade e gratuidade. Suas moedas têm um som mais bonito do que as grandes ofertas dos ricos, porque expressa uma vida dedicada a Deus com sinceridade. Uma fé que não vive de aparências, mas a confiança incondicional. Aprendamos com ela. Uma fé sem ornamentos externos, mas sincera por dentro. Uma fé feita de amor humilde a Deus e aos irmãos. E agora, nos dirigimos à Virgem Maria, que com o coração humilde e transparente, fez de toda a sua vida um dom para Deus e para o seu povo. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat in mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut igne efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, acompanho com preocupação as notícias que chegam da região do Chifre da África, em particular da Etiópia, sacudida por um conflito que se prolonga por mais de um ano e que causou numerosas vítimas e uma grave crise humanitária. Convido todos à oração por aquela população tão duramente provada.
E renovo o meu apelo para que prevaleça a concórdia fraterna e a via pacífica do diálogo. Seguro a minha oração também pelas vítimas do incêndio após uma explosão de combustíveis na periferia de Freetown, capital de Sierra Leoa. E ontem em Manresa, na Espanha, foram proclamados beatos 3 mártires da fé, pertences à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Benet de Santa Colomba de Gramenet, José Oriol de Barcelona e Dominique de Saint-Père de Rue de Billet. Foram mortos no período da perseguição religiosa do século passado na Espanha, demonstrando serem humildes e corajosos testemunhos de Cristo. Que o seu exemplo ajude os cristãos de hoje a permanecer fiéis à própria vocação, também nos momentos de provação. Um aplauso aos novos beatos. Saúdo a todos vocês, queridos fiéis de Roma e peregrinos de vários países, em particular aqueles vindos dos Estados Unidos e de Portugal. Saúdo os grupos de fiéis de Prato e Foligno, os jovens da profissão de fé de Brescia. A todos faço fotos de um bom domingo. E por favor, não esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. Então, com sua tradicional saudação, seu tradicional já pedido de oração a todos os fiéis, o Papa Francisco conclui então o Ângelus deste domingo, que em sua reflexão pediu: vigiemos as falsidades do coração, a hipocrisia, que é uma doença perigosa da alma. E propôs, então, a exemplo de Jesus, a pobre serva como um modelo para nós, pois suas moedas têm um som mais bonito do que as grandes ofertas dos ricos, porque expressa uma vida dedicada a Deus com sinceridade. Uma fé que não vive de aparências, mas de confiança incondicional. Aprendamos com ela uma fé sem ornamentos externos, mas sincera por dentro. Uma fé feita de amor humilde a Deus e aos irmãos. E com esse pensamento, também com essa cantoria que vem da Praça São Pedro, é sempre um momento de confraternização, de alegria, nós nos despedimos de todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão. A todos também, muito obrigado, bom domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.